Cumprimento, amada, santa e gloriosa igreja, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas, graças a Deus, que o nosso Senhor e Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos juntos comigo nesta mensagem. Vamos. Você que se diz cristão, que vive na graça de Deus, não confunda liberdade com libertinagem. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não uses então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros na caridade. Romanos no capítulo 8, versículo 2. Explicando e como a liberdade. A liberdade em Cristo Jesus, em suas leis do perdão, da misericórdia, do amor, da gratidão, e assim por diante. E não mais nas ordenanças das leis mosaicas. E não usar da liberdade em Cristo para viver pecando. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. O que quer dizer este versículo? Explicando. Quer dizer que, porque a lei de Cristo Jesus me livrou da lei de Moisés, lei mosaica, que não tinha poder nenhum contra o pecado, a sensualidade, e não justificava ninguém, mesmo com todos aqueles sacrifícios de sangue dos animais. Ele não disse para nós, porque somos gentios. Nós nunca vivemos debaixo da lei de Moisés, sempre vivemos das leis naturais, leis das nossas próprias leis da liberdade. Sempre fomos livres, sempre vivemos como livres. Estudem Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, que se refere à reunião dos apóstolos, o concílio de Jerusalém, que foi organizado para resolverem o que seria feito sobre os gentios, já que eles, que quer dizer nós, atualmente, recebíamos o mesmo espírito que eles, os judeus, mas nunca tínhamos vivido debaixo das leis de Moisés, que eram estudadas pelos judeus todos os sábados no templo em Jerusalém. Amém? Nós gentios vivíamos sim, mas das próprias leis. As leis dadas para o povo de Israel eram leis especificamente para o povo judeu, para instruí-lo e prepará-lo para servirem de exemplos para as outras nações vizinhas e as distantes, chamados de gentios, que quer dizer povos de outras nações. Amém? Continuando os versículos de mensagem. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Gálatas 5, versículo 1. O que quer dizer? Explicando. Quer dizer que viver livre não significa usar da liberdade para pecar, usar de desculpas maliciosas para viver pecando. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis de novo a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Romanos capítulo 7, versículo 6. Explicando, esse é o nosso apóstolo Paulo, de novo alertando os irmãos judeus a não se meterem de novo
debaixo das leis mosaicas, porque Cristo já os havia libertados desse jugo. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. 2 Coríntios capítulo 3, 17. E o nosso apóstolo Paulo continua dizendo e explicando para os judeus. Repara que ele em momento nenhum se refere aos gentios. Ele não diz conosco os gentios. Ele disse, mas agora estamos. Quem estava? Ele e os judeus, os seus irmãos patriotas, livres da lei mosaica que os mantinham parados, retidos, sem o mover do Espírito Santo, para vos dar crescimento espiritual, e que eles não estavam mais vivendo nas leis escritas na pedra, que é a velhice da letra. Qual eram essas leis? As leis mosaicas. Amém? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deus é Espírito. O que importa é que os que o adorem em Espírito e em verdade. João 4, versículo 24. Portanto, o próprio apóstolo João agora conclui e fala a Escrita dizendo aos judeus: ora, se Deus é Espírito, e se o seu Espírito vive em nosso meio, nos fazendo de templo, de moradia, então também somos livres e não podemos vivermos debaixo do jugo das leis mosaicas. Temos que vivermos livres de tudo. O importante é que o adoramos em espírito e em verdade, independentemente do lugar. Esta carta é um alerta para todos que se dizem cristãos. Se o intitulado pastor da denominação religiosa em quem frequento pregar as leis de Moisés, fazem calendários marcando detalhadamente os dias em que Deus vai agir sobre aquele problema, enfim, em que Deus vai ou não vai fazer coisa alguma. Peço que se ligam com as coisas de Deus ligadas entre os homens e Deus. Cuidado, tudo isso é sinal de perigo no meio da igreja e para o evangelho genuíno do Senhor. Isso vem de baixo dos homens e não do alto, porque Deus faz o que Ele quiser e na hora e dia que Ele quiser. Ele é Deus, Ele é Espírito, é o Senhor de todos e de tudo. Ele manda, dá ordem, Ele não obedece e nem é guiado por nada nem por ninguém. Ele é livre, está acima de tudo e de todo, e nada pode retê-lo, detê-lo e impedi-lo. Ele é o dono da igreja, o dono das ovelhas, e não uma ovelha. Ele é o dono do universo. Amém? Amém? Esta mensagem é um alerta aos cristãos, porque esse evangelho em que os homens colocam os seus estatutos e preceitos, se baseando nas suas culturas e nos seus próprios interesses, visando o seu eu e não as almas e etc. O evangelho mosaico
o evangelho da prosperidade, o evangelho da confissão positiva e todos os evangelhos que não é aquele pregado por Paulo e os outros apóstolos, são malditos, anátemas, traz maldição para os cristãos da graça em Cristo Jesus. Vejam Gálatas, capítulo 1, versículo 8, o que o nosso apóstolo Paulo escreve sobre isto. Ou melhor, estude a carta inteira de Paulo aos Gálatas. Devemos sim obedecer e observar as leis de Cristo, aquelas que foram imprimidas nas nossas mentes e escritas na tábua do nosso coração, não com tinta, mas com sangue do Cordeiro que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, nos tornando livres das leis de Moisés, que nunca justificou ninguém, e sim que só nos acusavam. Paulo vos disse naquela carta, naquele momento, continua dizendo, através da carta que é viva e eficaz. Revelação, dizendo assim aos judeus, que até aos dias de hoje continuam com o coração endurecidos, sem se converterem ao Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. E o pior, vivendo debaixo das leis de Moisés e tendo Moisés como o vosso mediador. Amém? Medite em 2 Coríntios capítulo 3 inteiro. Sem reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador e mediador entre eles e Deus, o Pai Criador de tudo existente entre os céus e a terra. Amém? E por isso, o véu está posto nos vossos rostos e nos vossos corações até o dia de hoje. E assim serás até as vossas conversões ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto não se converterem, continuarão cegos e sem revelação da palavra da nova geração, da nova aliança. Amém? 2 Coríntios 3. Revelação. Nós, gentios, também só receberemos a revelação da palavra após a conversão ao Senhor Jesus Cristo, assim como eles também, os judeus. Amém? A Igreja de Cristo, que representa o corpo, a sua noiva, é representada pelos convertidos em Cristo Jesus, aqueles que nasceram de novo, que se tornaram uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Amém? Amém, amém, amém. Ficam com esta mensagem. Amém, amém. Glória a Deus e aleluia, Jesus. Que o seu nome seja louvado e honrado por toda criatura existente entre o céu e a terra. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Amém? Fiquem na paz.